Boa tarde, senhores e senhoras, nobres apreciadores da educação, da boa música e da cultura regional. Tudo certo? E aí, hoje, agora, 3 horas da tarde, estamos dando uma paradinha aqui nos afazeres para conversar com o nosso amigo Thomas Lima. Vamos falar sobre o Mangue Beat, movimento cultural que surgiu em 1991, onde alavancou a cena cultural de Pernambuco. Então a gente vai bater um papo com o Thomas e repor a live que não teve ontem. Vamos lá convidá-lo. E aí, delegado? E aí, tá com a internet aqui? Agora tô. Ela, bicha, tá oscilando ainda um pouquinho, mas ontem foi foda. Espero que hoje consiga resolver. Seja bem bem-vindo. Valeu. E aí, como é que tá as coisas? Beleza. Deixa eu só fazer uma introdução rápida para o pessoal entender. Fique à vontade. O movimento Mangue surgiu em 1991, resgatada da cultura pernambucana, onde se juntou frevo e cultura regional. Nós tivemos alguns percursos Renato L, Abuso e o Éder Aragão. E um movimento comunitário e depois surgiu na cultural musical. E antes do ano, eles passaram por nós como espíritos musicais. A gente a nossa vida aqui no estado. Caso alguma banda falando, tem contato com o espaço para que eles completem. O seu áudio tá bem baixinho pra mim. E cortando um pouco. E tá cortando baixo e cortando um pouco. Mas aí tu faz assim, ó, É. Eu concordo. Mas mano, como você bem já falou aí, né? Teve um movimento de início ali nos anos 90, mas ele tem ali um iníciozinho ali bem ainda na década de 70, na verdade, pegando ali o movimento armorial, tem ali o Guadiano, ele já tem as origens lá atrás. Olha aí, tá cortando um bocado. É tua internet aí, é tua internet buscar, vai ficar na linha que tem que ter um pouco. Tá bronca. Luana, tu consegue me ouvir bem? Ou é só o áudio dele, ou dos dois? Como é que tá? Não, o teu tá parecendo um chiado de TV. Tá parecendo que tem uma televisão aí contigo chiando. Do meu? Foi deu certo? Deixa eu mexer aqui no fone. Agora melhorou. Opa, esse teu equipamento do Paraguai, pô. Esse equipamento que eu compro no Paraguai é até desgracento, rapaz. Tem que comprar. É uma miséria. Paraguai não, na China. Feira do... É chinês, tudinho. Mas melhorou agora. Vê se tu consegue me ouvir melhor agora. Então foi o problema, foi o conector. Foi o conector do fone, então, que tava aqui, no adaptador. Essa merda essa tecnologia, o cara tira o buraquinho do fone de ouvido, coloca tudo no buraco do carregador e dá nessas coisas. Sabe o que é? Tu mora em Candeias, não é isso? Oi? Tu não mora em Candeias? Isso. Aí tu tá aí pertinho da Feira do Troca, que é em Prazeres. Eu tô ligado que tu vai lá, faz rolo, pega esses equipamentos usados e fica usando. Hoje eu tive que abdicar até do fone sem fio, porque naquele dia eu tava cortando. Aí eu peguei o fiozinho aqui, aí tem um problema do fio agora. Mas agora melhorou um bocado, eu consigo te ouvir melhor. Seu movimento Mangue Beat? Então, desculpa, não entendi tua pergunta. Pode repetir, por favor? Como é que você teve contato pela primeira vez com o movimento Mangue Beat? Então, meu primeiro contato com o movimento Mangue, como até a gente conversou um pouco lá na live de Chico, foi justamente através de Chico Sainz Nação Zumbi, né? Ali em meados de 96, 97, mais ou menos.
foi quando o Nação deu aquele pipoco, saiu mais do underground da nossa música e passou a tocar mais em rádios, com maior fervor. E aí foi quando realmente eu conheci, através da voz de Chico. Que, pô, naquela época, como disse a você, eu escutava muito algumas bandas de punk rock, eu ouvia muito love metal, né? Eu escutava muito Scorpions, escutava White Snake, coisas do gênero. E aí você chegar e escutar algo fazendo aquela mescla ali com batuque do maracatu, pegando ciranda, pegando coco, misturando com rock and roll, pô, aquilo pra mim, primeiro é um susto, né? Porque naquela época nunca se imaginava algo desse tipo. Tanto é que assim, bombou no Brasil inteiro, né? Era algo que pessoas de fora vieram para cá, levaram os caras para tocar em outros estados. Então, para mim foi, como o pessoal aí, esses youtubers aí falam, é de explodir cabeça. Eu estava procurando aqui agora, estava dando uma olhada, porque eu tenho um crachá de livre acesso de um festival que teve aqui em Recife, chamado Independência Rock, que era até o símbolo do guitarrista do Sonic Tempo, ele com a mão assim levantada, não sei se você já viu essa foto. Sim, já vi. E a primeira vez que eu tive contato com o movimento Mangue Beats, né? Porque até então eu ouvia falar. Eu na década de 90, 91, 92, eu era muito novo, eu tinha 12, 13 anos, né? E aí eu ouvia falar que estava tendo já um movimento cultural, estava surgindo. Mas eu estava mais ou menos na tua situação, eu escutava muito rock internacional, né? Que a gente sabe que a primeira invasão do país não é pela guerra de bomba, essas coisas, não, é pela cultura. Você invade pela cultura. Pela cultura, exatamente. E aí você começa a desvalorizar o que você tem. Eu estava naquela fase muito Nirvana e Pearl Jam. Muito Nirvana e Pearl Jam nessa época. Foi o ano do grunge. Eu não era nem road, eu era tipo um Robin, um menino prodígio, tipo um mascote de uma banda. E essa banda tocava muito por aqui. E aí eu me lembro que eu fui para esse festival e eu vi pela primeira vez o Mestre Ambrosio tocar no palco, naquele lançamento do primeiro disco deles, né? E aquilo me impactou de certa forma, porque o Mestre Ambrosio, dessas bandas que não eram mangue, mas assim, estavam inseridos no contexto, eles não tinham nem guitarra elétrica, era só música regional mesmo, né? Era os instrumentos bem percussivos, Isso. Bem... E isso me impactou bastante. Eu fiquei olhando assim, pô, isso aí é muito diferente, isso não é rock, tá ligado? Eu até tinha aquele preconceito, não, isso aí não... Até a ficha. E aí eu me lembro que até aqui a Gabi tá ao online agora, a Gabi é a esposa do padrinho do meu filho, um amigo meu de infância, chamado Ricardo, mas eu chamo ele de Bichante. Pra tu ter a ideia, a gente chama ele de Bichante. E aí ele tem um irmão chamado Fábio, que também era amigo de infância, e Fábio trouxe um disco do Chico Science Nação Zumbi, o primeiro, da Lama ao Caos, na época. Eu olhei assim, eu fiz, eita. E eu escutei, não bateu em mim, tá ligado? Eu não me senti representado ainda naquela fase. E como eu disse, eu tava muito rock and roll. E depois de um tempo foi que eu vim começar a verificar que o movimento realmente era importante, porque valorizou a cultura da gente, né, Thomas? Trouxe tudo aquilo que a gente tinha, orgulho da gente ser pernambucano pra cima, né? Verdade. É verdade, assim, a cultura da gente, né, assim, de uns anos para cá, eu realmente consigo visualizar uma maior valorização da nossa cultura, independente do mangue. Até acompanhava um documentário recentemente, falava que, né, que o último maior movimento cultural em termos de música foi justamente o Mangue Beat, que levou a música pernambucana para o Brasil inteiro, e de lá para cá, basicamente, a gente copiou o que vem de fora. A gente teve um movimento gótico que foi copiando a ascensão do Evanescence, do Nightwish, tivemos a ascensão do metal extremo aqui em Recife, tudinho, mas o último movimento realmente, de fato, a trazer algo novo da cultura brasileira, de uma forma geral, foi realmente o Mangue Beat. Então, Pois é, então, assim, e de uns anos para cá, 10 anos para cá, vou dizer, não muito mais que isso, é que eu realmente vejo uma valorização muito maior até do que na época. Agora, a gente até comentou na época na live de Chico, né, sobre a questão da lembrança do que é Chico Science para a cultura pernambucana e o quão ela é lembrada pelo governo, por Estado, prefeitura. Então, é pouco, né?
Eu acho que merecia algo muito maior do que realmente é. Mas porque em questão de público, hoje eu vejo uma maior valorização, muito mais. Inclusive, até recentemente, o Nação Zumbi começou a tocar em algumas cidades do interior, cidades muito próximas daqui, que é uma pena, né? Realmente é uma pena muito grande. Amigos meus que conhecer Chico e Nação através de propaganda, de TV, por besteira, não pela música em si, mas por um meme na internet, alguma coisa. Então, assim, é delicado, né? Mas de uns tempos para cá eu vejo realmente o pessoal, até do próprio, nosso próprio carnaval, ele voltou a cultuar a regionalidade, né? A gente tem a minha tia Narelli aí na área. Minha tia Narelli é um caso peculiar de tia mais novo do que o sobrinho. Então, você vê aí, pô, diga, pode falar. Não, pode terminar. Então, aí assim, você vê o nosso carnaval, a gente ainda tem aquele velho problema, né, de valorizar mais as bandas que vêm de fora, como Titãs, como o próprio Sepultura, que já tocou aqui no carnaval da gente, lá no Marco Zero. Mas sempre fica ao seu Valença para fechar o carnaval na terça-feira. Né? E o Nação, normalmente, ele toca na segunda ou no domingo, não lembro. Mas a gente, além desse culto que eu acho que a audiência tem que ter, eu acho que realmente quem nos governa precisa realmente começar a dar mais atenção. Isso depois de tantos anos, né? Você já tem o que aí? Quase mais de 30 anos. 30 anos você já tem disso. 20 anos. Né? 20 anos você já tem e... Tem quantos anos Chico faleceu? Ele foi 24 anos agora, não foi? São 24. Então são 30 anos de Mangue Beat e 24 anos do falecimento dele. Só apontando uma coisinha, viu, pessoal, quem estiver assistindo a gente. Hoje eu vou fazer um sorteio aqui do livro do Valmir Chagas, o famoso Vai Mangaba. Leitura muito boa, são 2 leituras, tá? São 2 textos aqui teatrais, então vale muito a pena. Então, quem quiser o livro, só depois deixar aí no comentário. Eu quero, paca, aí eu vou fazer um sorteiozinho pra gente fazer o contato e eu entregar. Seguinte, 2 pontos. Aí, vai. Eu me lembro que eu estava indo para casa da minha avó, no Derby, quando eu soube da notícia da morte do velório de Chico. Eu já tinha sabido da morte antes, né, porque ele tinha sofrido um acidente, ele bateu ali quando desce naquela parte em Olinda ali, quase Olinda, né? Aí ele perdeu o controle e bateu. Eu me lembro que eu tinha noticiários a noite toda acompanhando, para saber se ele ia se recuperar ou não, e aí eu vi que ele não se recuperou. Aí, eu não sei se no outro dia ou não, mas foi lá no centro de convenções o velório dele. E eu estava indo pro Derby, para casa da minha avó. Emblemático, né? O velório dele ter sido no centro de convenções. Depois o centro voltou a ser, o centro de convenções ficou sendo o palco do Abril Pro Rock. E ali, eu me lembro que eu estava aí na casa da minha avó, eu fiquei sentado ali vendo, né, cenas do velório. Aí eu fiquei naquela, pô, não vou lá ver, não vou. Eu não quis ir, não. Eu desisti, eu não vou nada. Não vou ver, não. Aí não fui. Não fui pessoalmente pro velório, não. Mas, assim, é interessante porque a gente viveu antes aqui no estado o movimento armorial, né, que a gente pode até marcar para mais para frente falar, que é todo tipo de cultura, teatro, pintura, escritores, e foi um movimento muito forte, né? E até muito, a Mariana Suassuna era muito contra alguns termos que se usava, né, no Mangue Beat, tipo, a música com palavras em inglês. Tem aquela frase bem famosa dele, né, que ele diz: eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Isso. E com isso, depois desse movimento armorial, a gente viu outros movimentos que surgiram todo no Brasil, né? A gente teve a Tropicália, a gente teve movimentos bem particulares, tipo rock dos anos 80, né, no sul do país. Mas eu acredito que, feito o Mangue Beat, poucas vezes eu vi aqui no... Boa tarde, doutor Cesar. É um rapaz aí que Arco Verde, a gente vai fazer uma live massa com ele. Massa. E eu vou tentar fazer até uma live com ele pelo YouTube, mas eu acho que dá pra fazer nós 3 pelo YouTube, isso, cara. Eu sempre acho que dá pra gente desenrolar. Se puder, é ótimo. Se der, é ótimo. A gente faz com certeza. Aí, eu me lembro que poucas vezes eu vi um movimento feito o Mangue Beat aqui. Eu acho que surgiu uma gama de talentos aqui em Pernambuco, cara, que fazia tempo que eu não via. Ó, de cabeça assim eu lembro. Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A.,
bandas totalmente distintas uma da outra. Eu lembro que aquele clipe de Livre Iniciativa do Mundo Livre S.A., ele apareceu aquela guitarrista Siang, do Pans, né? Que era uma banda de São Paulo. Ela batendo cabeça assim, eu disse, velho. Siang, pô, uma loiro. Sim, isso, exato. Eu tava tentando lembrar ver se era ela mesmo. E aí, tirando esse A, você teve... Aí logo depois você já teve o Mestre Ambrosio, que eu falei. Aí você teve essas bandas assim distintas. E eu lembro que quando o Chico Science morreu, em 97, o primeiro Abril Pro Rock, depois da morte dele, em 98, eu achei muito interessante porque as pessoas estavam com aquela necessidade de achar bandas que tivessem isso é a minha visão muito pessoal. Essa referência, né? E se tivesse o ligamento. Estavam catando, entendeu? Eu me lembro que surgiu até uma banda que tocou lá, acho que em 98, no Abril Pro Rock 98, chamada Serpente Negra. E o pessoal falou muito, fez, essa banda é muito massa, não sei o que, parará. Mas ficou faltando. E as bandas que vieram depois, eu me lembro que elas falavam da influência do Mangue Beat, mas não se assumiam Mangue Beat, tipo Cascabulho. Cascabulho mesmo dizia, não, minha linha é mais Jackson Pandeiro, né? Aí depois, muito tempo depois... E assim ficou, né? Esse negócio meio diferenciado, faltando, né? Tipo um pilar mais central. Uma lacuna, né? Faltou uma lacuna, exatamente. Porque realmente Chico e o Nação, eles eram o pilar do movimento. E a partir dali, aquela coisa, você bebe da fonte, mas você não se enxerga nela. Eu acredito que era o que acontecia com eles. Né? Você não se via, tipo, talvez até não se via até no patamar igual a eles. Mas, pô, realmente, você beber da fonte, por exemplo, o Black Sabbath ele não surgiu como uma banda de metal, né? Ele surgiu como uma banda de rock. Tanto é que eu acredito que Ozzy nem se considere uma banda de metal. Hoje a gente considera o Black Sabbath, né, como heavy metal, mas na época, de jeito nenhum. A gente também tinha o DJ Dolores, né? DJ Dolores tinha Viasat. Acho que eu ouvi pouquíssimas músicas, ouvi pouquíssimas coisas. O Viasat já veio um pouco disso. Já bem depois. Já veio coisa de, eu acho que 5, 6 anos depois da jogada. Ela não era da mesma fase de Chico. Do miolo do movimento, né? O miolo do movimento. Realmente... Porque se a gente parar para analisar friamente depois, muitas bandas que não têm nada a ver com Mangue começaram a introduzir música regional dentro do conceito. Por exemplo, eu me lembro, Sim. E eu espero não estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu não estou enganado, porque, como eu disse a você, minha memória nos anos 90 falha muito. É como se existissem buracos dela. E a minha quase não existe. Então, assim, eu me lembro de ter ido para uns... Como eu ia muito nos programas de TV, eu me lembro que eu fui para um programa que tinha na TV Jornal chamado Canto do Verão. Eles gravavam várias bandas em programas. E essa banda Canto do Verão, né? Que eu vi a banda Ed. Tá ligado a banda Ed? A banda Ed era rock puro, meu irmão. Era punk rock, velho. Não tinha nada a ver de música regional, não. Era baixo, bateria e guitarra. Pau da porra, eu digo, eita porra. E o pau comendo. Aí quando um desses meus piscar e abrir de olho, que eu tenho esses espaços, esses buracos, eu abri de novo, ele já era Mangue. Eu digo, oxe, começou a introduzir não era Mangue, desculpe, eu estou até fazendo uma heresia aqui, que não é que ele era Mangue, mas ele começou a introduzir culturas regionais. Os elementos, né? Que ficou, na minha opinião, muito melhor. Mas assim, acabou influenciando tanto outras bandas que acabaram trazendo a regionalidade para dentro deles, né? Exatamente. Cara, e tem até um episódio, não sei se você conhece, né, aquela banda carioca chamada Gangrena Gasosa. Qual o Gangrena Gasosa, que é aquela banda do Rio de Janeiro. Que ele mistura o metal. Que ele chama de Saravá Metal, né? Que ele mistura rock com músicas de origem afro. Então, eles começaram de fato com uma banda de rock. Era uma banda de rock, não tinha nenhum elemento, o único elemento que tinha eram as letras. E ali, a banda surgiu, se não me falha a memória, nos inícios dos anos 90, se não me falha a memória. E depois foi que eles começaram a introduzir os elementos africanos. Eu vou até depois questionar o vocalista Ângelo. Se ele já comentou, eu não tenho lembrança, mas só depois que ele começou a introduzir os elementos do maracatu. Maracatu não, né? De origem realmente africana, né? Os tambores, a percussão
inteira, e de fato a banda virou o Saravá Metal. É até um bom questionamento, vou até deixar aqui anotado depois, para ver se tem alguma correlação, porque foi justamente nessa época, nesse período, que o Chico e o Nação foram tocar no Rio, e tocaram no Rio, naquele eixo Rio-São Paulo, a banda estava nos primórdios, então possa até ser que tem algum link do movimento com isso. Não, eu acho que não. Porque eu não digo que o Gangrena seja como posso dizer, um reflexo, mas talvez pela chegada do movimento, como foi levado o pessoal para tocar lá, talvez tenha dado um insight, alguma coisa, eu não sei, realmente não sei se tem alguma coisa relacionada. Mas isso aí é um caso a se pesquisar depois. Eu trago. O que eu sei que aconteceu muito aqui no estado é porque, pelo menos eu estou me referindo novamente à década de 90. A galera não dava valor, por exemplo, a maracatu de rua, não, de você sair tocando, não. Quando você olhava um maracatu de rua, você via basicamente as pessoas de origem afro. Os negros, as negras, toda a regionalidade do candomblé ali inserido. Você não via pessoas de várias crenças, raças e distinções no cortejo de maracatu, não. Você começou a ver a classe mais burguesa, começou a ver mais a Zona Sul, começou a ver mais pessoas brancas, após o estouro do Mangue Beat, onde teve aquela valorização da cultura afro, que para mim é essencial você conhecer a cultura afro, porque ela está inserida na nossa cultura geral. Totalmente. E você começou a ver uma valorização do maracatu. Eu posso até estar equivocado no que eu estou falando, mas eu estou me baseando no que eu via. Não, mas eu acredito nisso. Só ver uma valorização maior, entendeu? Porque não tinha, cara. Eu particularmente, passava. Eu não sou um carnavalesco nato. Eu nunca fui nem no Galo da Madrugada, por incrível que pareça. Nem eu também nunca fui. Não sei nada, não. Tenho muita vontade de ir, mas nunca fui. Eu sou um cara que nem eu me conheço para dizer o que é que eu gosto. Eu só sei o que eu não gosto. Então, assim, eu não gosto de calor. Então, assim, como é muito calor, muito, sabe, vibração, prefiro ficar mais na minha. Mas, eu me lembro que todos os carnavais que eu fui no Recife Antigo, em outros locais, eu via na década de 90 a galera valorizando o maracatu de jeito não. A partir de 94, 93, 94, 95 em diante, é que você via uma valorização maior, uma turma mais atrás, você tem um cortejo maior. E o Recife Antigo era muito inserido nesse contexto, porque o Recife Antigo era um polo central para encontro de bandas. Era o Recife Antigo e o Pina. O Pina não existe mais, está extinto, né? E o Recife Antigo continua abandonado, como sempre constou e continuou. E para mim isso é uma bobagem, porque é um polo cultural absurdo. Você podia explorar aquilo ali para turismo, para valorização da cultura. E é uma pena você deixar tão jogado, né? Mas... Não, é uma pena. Eu lembro, a gente até teve uma pequena valorização do Recife Antigo, né? No início dos anos 2000 ali. Eu acredito que foi no governo de João Paulo. Eu acredito que foi no governo dele. A gente teve uma maior valorização, teve uma atenção maior com questão de limpeza urbana lá dentro. E depois de um tempo para cá, realmente a coisa ficou muito ruim. Eu até escutei amigos vindo de fora dizer que, pô, você chega nesse Recife Antigo, você sente cheio de xixi, então lixo mesmo, é bem delicado, E você tocar nesse assunto da questão da valorização da música, realmente porque o maracatu, ele era o culto aos orixás, né? Era um culto realmente às origens dos negros, então realmente você acabava vendo só negros, tinha descendentes africanos de fato, que trabalhavam aquele tipo de música. E a partir do momento que você jogou no mainstream, né, você jogou em rádio, você joga em TV, e aí entra o ponto que a gente conversou na live passada, que é aquela questão do você não condenar quem escuta o quê, mas você condenar porque a mídia não mostra, para que todas as pessoas tenham acesso àquilo, né? E aí aí você gera preconceito, você gera N coisas. Pessoas que, pô, não conhecem o Iron Maiden, eu e você conhecem o Iron Maiden, sabe que o Iron Maiden não tem... como é popularmente conhecido, né, aquele vocal de cachorro, feito Sepultura, aquela voz, aquele gutural, a gente sabe que não é. Sabe que o Iron Maiden tem melodias, tem toda uma técnica envolvida, que o preconceito, na verdade, né, que por não ter esse tipo de música disponível para todo mundo escutar, gera
justamente essa aversão. E aí você também insere isso aí, o maracatu, você insere a ciranda, que tem muita gente até hoje, principalmente algumas pessoas têm religiões que já têm uma certa aversão às religiões de matriz africana, que ainda falam que ciranda é culto a demônios e etc. Como era já naquela época, até hoje com esse tipo de coisa, mesmo com tanto acesso à informação. Né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não sei qual era a praia, mas quando eu era pequeno eu dancei uma ciranda uma vez. E... Isso é a cara de Itamaracá. A cara de Itamaracá, ciranda. E foi aqui na feirinha de Boa Viagem, que naquela época a feirinha de Boa Viagem era diferente. Eu nasci em 78, velho, bicho. Na moral, eu tô muito velho, velho. E eu acho 10 anos atrás, 10 anos antes de mim. Eu tô pensando nesses dias, eu tava até pensando que em 2000, quando montaram aquela parte do Recife Antigo ali, que é depois do mar, né, que é as esculturas de Brenan. Sim, as esculturas. E eu tava comentando lá em casa ontem, foi ontem que eu vi a matéria, a turma tá roubando devagarinho as coisas ali, pô, tá degradando mesmo o Recife Antigo. Levaram ali os ovos de Brenan, no começo, que eu me lembro que levaram os ovos, tem um monte de ovo lá. Levaram serpente, pô. Levaram serpente. Um negócio daquele tamanho. Acho que levaram. Não foi. Só falta levar a bilola ali, em pé ali. Porque quando levar aquela porra ali, você... Tá levando tudo. Pode entregar, porque... O negócio tá entregue. Mas a bilola acho que ninguém leva, não. Bicho, tá uma coisa acho impressionante. Ninguém leva, não, porque depois vai virar uma piada. Não, tá impressionante mesmo. O Recife Antigo foi pouco de shows. Eu me lembro que várias bandas do Brasil tocavam ali. A gente tinha ali os eventos, pô, na Rua da Moeda. A gente tinha evento em tudo quanto é lugar ali, cara. Era você ir pro Recife Antigo, você ia. Você escolhia o tipo de bar, tipo você de escolhia o que iria ver. Exatamente. Uma massa, cara. E você tinha aquele visual da depois. Estão roubando tudo ali. O negócio tá avacalhado de um jeito, meu irmão. É impressionante. Aí eu disse, olha, quando levar essa porra desse negócio que tá em pé ali, você pode dizer que aquela porra acabou. Então o que tá faltando roubar daquela... Agora eu vou lhe contar, se você juntar hoje, por exemplo, hoje a gente tem aquele polo, né, aquele polo gastronômico, cultural ali, bem no marco zero mesmo. Se você juntasse ali aqueles elementos que a gente tinha no início dos anos 2000, que você tinha a Rua da Moeda, que era sucesso para tocar música bem mais regional, você pegava ali a Rua do Bar do Metal, pegasse ali todos aqueles elementos que a gente tinha naquela época, aquelas opções, juntasse a hoje o movimento que a gente tem ali naquela parte do marco zero, aquilo ali tinha tudo para pipocar, pô, porque você tinha exatamente o que escolher o que ver. Você escolhia luxar na beira do mar ali, nos bares como o Rockin' Ribs, ou você escolher tomar uma no final do Bar do Metal, ali perto da Praça do Arsenal. Se quisesse tomar uma lá no Novo Pina, porra, seria muito massa. Se eu tivesse poder, é porque eu não tenho, aquilo ali se tornava um centro cultural da porra. Eu só botava banda pra tocar lá. Revitalizava esses movimentos que a gente teve. Esses pubs, tudinho com nome em inglês, Rock Rio, essas porras, eu tirava tudo, botava tudo com nome regional, tipo Cachorrão, Cachorrão, Cuscuz, botava essa bolsa em Lampião, só negócio regional. O negócio de... Mas não dá, velho. Eu nunca fui no Rock Rio, cara. Quando eu penso em ir lá, me dá logo uma coceira. Porque eu sou roqueiro antigo, fui não. Velho. Eu fui do lado, lá nunca foi não. Ó, a gente é tão tosco, e tu, Thomas, a gente é tão tosco que a gente falou de tosqueira esses dias, que até o nome do cartaz que a gente botou, Mangue Beat, tá errado. Que a gente tem que corrigir essa porra. O com I, não foi que você colocou? Porque colocou com I? Batida, pô. Aí quando eu vi o movimento, essa porra tá errada. Até isso a gente fez errado. Mas pode. Mas assim, pelo que eu até li, até eu vi, eu notei. Eu não vou dizer que notei, não, eu notei. Só que aí eu fui fazer uma pesquisa. E a pesquisa, uma das nomenclaturas dele, a escrita considerada correta, ela também está correta, ela não está errada, não. Eu sei, mas é só que um cara que é tosco é um cara que vê que o cara é tosco e não corrige porque é mais tosco, que é teu caso. Mas existe a possibilidade, por isso que eu deixei. Se ajeitar, não. Até minha cunhada perguntou, mas não é com EA não no meio? Aí eu fiz também. Eu disse, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu peguei uma pesquisa assim, também é, então pode ser, então tá certo, não tá errado. Kit de batida, pô. Kit de batida. Isso. Mas não, agora eu vou dizer a você, existia o projeto dali da rua
da Rua do Bom Jesus, que hoje tem a Bodega do Velho, que no carnaval, normalmente nas prévias, tem ensaio do Bloco da Saudade, por causa de coisa. O projeto daquela rua era ter exatamente isso que você está dizendo. Era ter uma maior valorização da nossa cultura e ter apresentações nos finais de semana, né, para turista, etc. Porque, pô, é feito Caruaru. Caruaru é a cidade é a capital do forró, mas se você chegar lá no final de semana, você não encontra forró. Você só encontra forró no mês de São João. Entendeu? Então, é a mesma coisa aqui. Você tem Recife, um dos maiores polos de carnaval do Brasil, mas você só vê realmente quando você está chegando ali, perto do meado do carnaval. Você pega ali outubro, vai até fevereiro, março, depois... Cara, eu tava... Não, certas coisas eu não esqueço nunca da minha vida. Eu tava Deixa eu tirar aqui, porque na hora de trabalho a turma fica mandando mensagem. Eu tava numa sala de aula, aí a gente começou sobre interlocução, e aí eu coloquei, falando pro pessoal, os alunos assim, tem uns 40, 45 alunos na sala de aula. Eu perguntei, e aí, vocês conhecem Chico Science, Movimento Mangue Beat? Meu irmão, gerou um buraco, um vácuo, ninguém conhecia não. Isso foi em 2015, 2016. Isso é impressionante, a gente não conhecia nossas raízes, cara. Recentemente, na faculdade, eu fiz um trabalho onde eu coloquei 2 músicas, uma do Mestre Ambrósio, que é Fuar da Casa do Cabral, e coloquei uma de Chico. Meu irmão, ninguém conhece não. A gente não conhece a nossa regionalidade. Eu não tenho nada contra os movimentos que tem outros, não, tipo o Brega, que acho que começou lá atrás com o Reginaldo Rossi. Eu não tenho nada contra o Passinho, não tenho nada contra. Acho que todo movimento cultural é válido, desde que você ocupe a música ocupamente, independente da música que for. Eu fico muito assim, sabe? Cabreiro quando o cara fala, mas essa música não é ruim pra você, velho. Mas pra pessoa, a pessoa gosta. Exato. Exatamente. Agora eu acho que música, essa questão de música ruim realmente é muito relativa. Exato. Você tem que ter as opções de escolha, né? Você tem que aprender a ouvir mais para escolher também mais. Mas independente disso, meu irmão, a gente não conhece nossa cultura. Não conhece. E muito do que eu fiz esse projeto, e com a parceria sua e de outras pessoas, o projeto do Pernambuco Filosófico, é para tentar levar isso um pouco para as pessoas. Nem que seja uma pessoa, 2. Meu irmão, se uma pessoa mais conhecer, para mim... Plantar semente, né? É plantar semente, realmente, né? Plantar semente e aflorar, porque essa uma é multiplicadora. A gente passar para esse um passa para outro, e esse outro passa para outro, e assim vai. Porque, pô, do mesmo jeito que a gente pesquisa, eu gosto muito de pesquisar coisa nova, eu gosto muito de... Quando eu escuto alguma coisa relativamente nova, pô, eu vim conhecer o AOR, que é um movimento americano, um movimento americano. Eu vim conhecer ele no meio dos anos 2000, meados de 2005, 2006. Quando eu comecei a procurar, pesquisar mais sobre ele, pô, é uma gama de coisas que vem ali dos anos 80, pega no início dos anos 80, pega aquele meiozinho ali dos anos 80 para os anos 90, com guitarra sintetizada, tudo. Então, ter essa curiosidade de você escutar algo novo, tentar entender o que é aquilo, procurar bandas que fazem sons similares, parecidos, com mesmas influências, o que fez surgir aquilo. Então, é muito rico, é muito rico. Você pesquisar, para a pessoa parar para ler sobre o Mangue Beat, você pegar ler como é que se diz? O manifesto do Mangue, que foi feito por Fred, você chegar ali, pegar aquilo ali, você buscar a história atrás, você chegar lá no movimento armorial dos anos 70. Então, é muita coisa, é uma gama aí de 50 anos de história. 40, 50 anos de história é muita coisa. O interessante é que o movimento junta educação, né? Meio ambiente, música, cultura no contexto. Ele não é apenas um movimento musical de você ter um estilo de música diferente. Ele é um contexto que, se você parar para estudar e pensar, você vai ver quão rico ele é, né? Porque a parte toda do meio ambiente, do manguezal, da valorização da matéria-prima, aí você começa a ver a parte da tecnologia que envolve, você começa a ver a parte da música, da cultura, você começa a pesquisar. Eu estou entrando numa linha, numa pesquisa. Entra o lado político também, por causa da crítica, justamente a não haver esse tipo de incentivo de preservação. É uma gama grande de coisa. Cara, E eu acho que isso é essencial para a gente começar a crescer como sociedade, principalmente como Estado, que é como eu te falei, a primeira forma de você
invadir culturalmente uma nação, uma sociedade, é você colocar pela cultura. Você insere aquela cultura da pessoa, você começa a achar que aquilo ali é bom, e aí você começa a olhar para trás e falar, pô, peraí, o meu não é bom não? Não é também. Quando você começa a... Hoje eu consigo ter essa visão. Eu consigo admirar o que vem de fora, mas eu consigo valorizar também muito o que é da gente, sabe? Eu acho que esse é o principal objetivo. Com certeza. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Inclusive, pô, a gente tem aí os pilares aí do rock brasileiro. Muita banda. Eu não tenho certeza. Eu acredito, muito músico brasileiro já tocou fora. Mas você vê aí como o Sepultura, né, levou o som do nosso rock, do nosso heavy metal, levou isso para fora. Depois o Sarcófago fez a mesma coisa. Tanto é que o Sarcófago, ele é o miolo de um movimento europeu na Noruega, né, que é conhecido como o black metal norueguês, que teve toda aquela confusão lá. Então, você tem muita coisa, dá para fazer. E você vê, pô, anos 90, sem internet, sem telefone, só carta. Os caras, para entrar em contato com a turma fora, tinha que mandar carta, esperar a carta chegar do outro lado do mundo. E a coisa acontecia. De alguma forma a coisa acontecia. Então, hoje a gente tem a conectividade, a gente tem a tecnologia, a gente tem hoje em dia condições de gravar um disco em casa. Coisa que a gente não tinha antigamente. Você tinha condição de você ia para um estúdio para poder gravar um CD. Hoje você, com um equipamentozinho razoável, você consegue gravar um disco em casa. Com aplicativos gratuitos, com tudo. Então, assim, dá para rolar a coisa, entendeu? Agora realmente tem que ter retorno disso tudo, que é complicado. Tem até um cara chamado Sonic Júnior, né? Ele é lá de Alagoas, eu acho. Ele é um cara ele é uma banda de um homem só. Ele toca todos os instrumentos sozinho, justamente com os equipamentos dele eletrônicos. E tem um cara também chamado, você dá uma sacada nele depois, se tu quiser, eu gosto muito do som dele, que é o nome dele, artístico, é o lendário Chuck Billy Man. Acho que é esse o nome dele. Isso não. Ele toca guitarra, violão elétrico, ele toca bateria com o pé e ele canta ao mesmo tempo. E parece uma banda, cara. Ele sozinho. Pô, massa. Cara. Pô, e assim... Muito massa, realmente não conheço não. Deixa eu dar só um recadinho aqui, como nossa live hoje é um pouco menor por conta do nosso horário de trabalho. Meu povo, meus ilustres, a live de hoje à noite não teremos, infelizmente, e ela foi cancelada em definitivo. Vou explicar por quê. Porque a doutora Juliana Arantes está com Covid, confirmadíssimo, e ainda está em tratamento de recuperação. Então, ela, desde aquela primeira live, ela não sabia se estava ou não, estava no início. E ela está com muita febre ainda, está com ainda bastante sintomas. Então, assim, o que a gente pode desejar é a melhor possível, as melhoras. O tratamento dela, então não vou forçar, porque ela está realmente precisando descansar e se tratar. Então, um dia mais para frente, eu gravo um vídeo só falando sobre isso, que eu já falei tanto, mas a gente vê. Outra coisa, meu povo, dá força aí. Chega junto aí, divulga, manda aí mensagens, recados aí, sai colocando aí para acompanhar. A gente vai tentar fazer lives diferenciadas, vídeos, para tentar divulgar a cultura da gente, beleza? E aí, Thomas, algo mais a acrescentar sobre esse movimento Mangue Forever? Tu acha que esse movimento, se fosse começado hoje, tu acha que o Mangue Beat teria o mesmo impacto? Sim, com certeza. Principalmente hoje, eu acredito. Pela difusão da internet, eu acredito que a gente teria um resultado até maior do que a gente teve na época. Eu, pelo menos assim, eu gosto de ter fé nesse tipo de coisa. Mesmo que a gente tenha, assim, pô... porque hoje a gente tem movimento do nosso brega. O nosso brega toca no Brasil inteiro. O nosso brega toca no Brasil todo, que, assim, particularmente eu gosto do nosso brega. Não todo ele, mas boa parte dele eu gosto. Então, eu acredito que sim, até porque a gente continuaria com aquela questão do ser inédito, e hoje, pela difusão da internet, com certeza a gente teria um resultado bem maior, inclusive, bem maior. Talvez Chico até estivesse vivo ainda. Chico faz falta? Demais. Inclusive, até essa semana, até foi levantado num fórum que eu estava acompanhando no Facebook. Aí voltou aquela história de que Chico poderia estar embriagado, ou sob efeito de álcool, quando estava dirigindo, que foi consequência de responsabilidade dele, tal. Só que, na verdade, aí, para desfazer essa fake news, aproveitando, que até a Fiat foi até
acusar, foi formalmente, judicialmente responsabilizado pelo acidente, teve que indenizar a família. Então, assim, vamos acabar com esses fantasmas, né? Essa coisa aí dos anos 90, anos 2000, preconceito aí já foi, né? Esse tipo de coisa. Então, O Pro Rock esse ano vai ser todo virtual, né? todo virtual. Tô até ansioso para ver o cast. Acho que a ideia de Paulo André foi interessante. Porque ano passado a gente já não teve, né? O cast estava bom, muita banda nacional, mas aí veio a pandemia, um negócio muito em cima já, que a pandemia quando veio estourar aqui já foi na metade de março, né? Faltava menos de 30 dias para o festival. Aí realmente precisou ser cancelado, mas aí tá com tempo. Tanto é que o festival vai ser nem em abril, vai ser em março, né? As datas ficou para março. E aí vamos ver o que é que vai ser. Vamos estar divulgando aí. Ou vai ser free, o cara entra e assiste? Eu acredito que vai ser free. Eu acho que vai ser free. Eu acho que talvez ele faça lá uma vaquinha, né? Para quem quiser pagar alguma coisa, pagar. Eu acredito que é válido. Eu acho muito válido. Eu tô querendo assistir aquele documentário pesado, velho. Ainda não assisti aquele documentário. Muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Eu soube que o Wilfred vai colocar depois disponível, mas como ele tem existe um tempo, né, de lançamento, aí ele tem o tempo da produtora que investiu grana, aí agora ele não pode expor mesmo, mas em breve ele disse que vai colocar no YouTube, para quem quiser assistir. Olha, dá tuas colocações finais aí, teu recado massa sobre o Mangue. Então, sobre o Mangue, bom, voltarei a dar a mesma atenção que ele deu lá na live de Chico, né, para a gente valorizar mais a nossa cultura. É uma cultura muito rica, é uma cultura que conta história. Nossa cultura, ela conta história do nosso passado, ela conta a história das nossas raízes, enquanto tanto música, quanto social, quanto política. Então, o que acontece hoje, acontecia 5 anos atrás, acontecia há 10, acontece há 20, acontece há 30. Felizmente, a gente está num barco que aparentemente não tem de onde sair. Então, se você pega hoje uma música de Chico, lá dos anos 90, ela é mais atual do que nunca. Que é foda, isso é foda. Até teve o aniversário do Cabeça de Dinossauro do Titãs há um tempo atrás. Você escuta aquele disco, é a mesma desgraça dos anos 80, tá aí até hoje. Chico também é a mesma coisa, é foda. Então, não achar que é música velha, que não tem valor histórico, tem sim, tem valor histórico, tem valor social, tem valor cultural, tem valor político. É uma gama de enriquecimento massa. Então, invista. A internet está aí para procurar esse tipo de coisa. Se você não souber o nome de banda, bota lá Chico Sainz, vai lá, banda relacionada, vai aparecer um bocado de coisa que está relacionada aí ao movimento. Então, hoje em dia, eu tenho que dizer, não tem desculpa para não querer conhecer nada. Você chegar lá, você conhecer uma coisinha ali, qualquer coisinha que aparecer, der um estalo em você tem condições de acessar o resto. Então, bata curiosidade, vá atrás, porque o negócio é muito bonito, é bom, e é isso. E aquela velha curta aí no YouTube. Quando um país está uma merda, a gente se salva pela arte, pela cultura e principalmente pela música, que é o que mais nos salva. Então a gente tem que realmente encher nosso vazio com música, com arte, com cultura, que é o que importa. A gente está sempre motivado a isso, que eu acho que é o com que certeza. A gente é. E vale dizer que a gente está vivendo num período bem negro, né, que a cultura está sendo bastante atacada. Esse tipo de movimento está sendo muito atacado. A gente está passando por um período. Voltamos àquela ideia de valorizar muito o que é dos Estados Unidos, aquela coisa. Então, é foda, assim. Pra gente que gosta do que é nosso, é difícil. A gente sofre, a gente acha ruim. Eu fico puto, particularmente eu fico puto pra porra. Mas é isso. A gente tem que lutar realmente, mostrar que tem coisa de valor e principalmente que isso não é falso, não é algo que tem lado. Né? Principalmente isso, não tem lado político. Isso não tem lado político. É uma crítica pela crítica. Não é porque é de esquerda, que é de direita, que é de centro, sei lá o que for. Não é. Ele está ali criticando todos os movimentos, todos os políticos merecem críticas, todos eles, independente do que tenham feito, roubado mais, menos, sei lá o que for. Todo ele merece, independente de qualquer coisa. Eu aprendi em 1995, acho,
a frase que eu levo para a minha vida toda. A partir do momento que você defende um político, você já está errado. A partir do momento que você defende qualquer situação de governo, você já está errado. Governo e político não foi feito para ser elogiado, foi feito para ser cobrado. Se ele cobrado e criticado quando dever. Fui fiscalizando. Se ele está fazendo errado, cobre incessantemente. Sabe por quê? Porque a gente viu recentemente aí as festinhas aí. Gasto com dinheiro público. Ninguém tá nem aí não, cara. Mas está afundando de gente morrendo de Covid, afundando o desemprego, afundando tudo. E se não for a arte e a cultura para salvar a nossa mente, a gente ocupar a mente da gente, não vai chegar em lugar nenhum, não. A grande verdade é essa. Verdade. É verdade, isso é verdade. Não se iluda que se sair esse que está aí agora e entrar outro, seja de esquerda, de centro, do que for, vai fazer diferente, não. Tem uns que fazem mal, é porque esse é forte. Esse é uma coisa à parte. É pesado. É fora do eixo, não. Não ficar valorizando, não. Entendeu? Porque tem uns que valorizam mais, né? Porque tem aqueles que precisam fazer, tem que, né? Tem um plano de governo, aquela história toda. Mas eu aprendi isso. Cara, cobre incessantemente. E a cultura foi feita pra gente desopilar, sair dessa realidade louca da gente. Eu queria ser muito mais louco e muito mais desligado das coisas do que realmente sou, sabe? Mas eu infelizmente não consigo. Eu vejo as coisas erradas e fico impressionado como as pessoas não estão nem aí. Eu queria muito. Verdade. Há uns 2 meses atrás, há uns 3 meses atrás, eu tinha feito uma promessa pra mim que eu não ia assistir mais jornal. Até hoje eu não cumpri. Até hoje. Todo dia lá. Todo dia xingando todo mundo, mas tá lá acompanhando. Mas às vezes a gente precisa dar uma distanciada, cara. Nessa fase nessa fase que eu tô, e aí eu envolvo muito isso que a gente está falando, né? Porque todo movimento e manifesto cultural surge na base do protesto. A fase que a gente está no país hoje, às vezes eu preciso me dar uma distanciada, sabe? Eu preciso dar aquela afastada. Por quê, cara? Faz mal, cara, faz mal. Bicho, muito mal. Você quando acaba abrindo, é por isso que o Pernambuco Filosófico eu não vou abrir para falar desse atual governo. Eu não vou, sabe por que eu não vou? Porque a gente acaba se inserindo naquele contexto viciante que está o tempo todo fazendo isso. Exatamente. Concordo. E depois que você está nesse contexto, você não sai mais. Você acaba ficando refém disso. Então eu prefiro combater o ódio com informação. Eu prefiro combater a ignorância com cultura. Eu prefiro combater o negacionismo com ciência. Então, de vez de eu ficar debatendo com alguém que não pensa igual a mim, eu vou trazer alguém que saiba do que está falando e que fale de fato correto. E mostra a verdade. É isso aí. Correta? Vai atingir outras pessoas que estão assistindo. Porque se eu começar a fazer o que as outras pessoas fazem de debater, vai ficar eu falando de um lado, o cara falando de um lado, cada um querendo provar que está mais certo que o outro e não vai chegar em conclusão nenhuma. Exatamente. Eu vejo e você vai virar um petista. Isso porque todo cara diz que é impressionante. Eu nunca vou criticar de esquerda. Eu entro muito na questão seguinte, eu vejo muitos canais que eu sigo, sabe, de rede social, tipo Ferrez, Henrique Bulgari, entre outros, que eu dou uma sacada nos comentários, são pessoas muito assim, que tem conteúdo forte, mas fica rodando naquela, sabe? Tem 600 mil pessoas assistindo, mas fica naquele círculo vicioso. Cara, eu prefiro ter 4 pessoas me assistindo, feito até agora, eu prefiro ter uma pessoa me assistindo, mas que sejam pessoas que queiram aprender cultura e o que é de real, entendeu? Porque está naquele círculo vicioso, pô. Porque a partir do momento que você entra nesse círculo vicioso, você vai ficar rodeado desse ódio inserido, dessa situação inserida, e eu realmente quero fugir disso, como o diabo foge da cruz. Agora, na minha rede pessoal, quando eu vejo algo muito grotesco, eu meto o cacete. Como eu fazia isso desde os 20 anos, eu faço isso. Eu toquei em banda punk minha adolescência toda, já meti o cacete quando eu tocava em banda punk. Pra você ter uma ideia. Então, assim, eu sou o tipo do cara, Thomas, que eu sou tão ligado à cultura da gente, e o meu limite está inserido nisso, que por mim, cara, o Nordeste seria uma grande família. Tá entendendo? Eu aprendi a valorizar o Nordeste muito, cara, e principalmente meu estado, Pernambuco. Eu queria muito que as pessoas do Nordeste aprendessem a se valorizar como nação nordestina que nós somos. Como aquilo que Gonzaga cantava, como aquilo que Geraldo Azevedo canta, como outras pessoas cantam. Porque se a gente não aprender a dar valor ao que é da gente, meu irmão, não vem ninguém de fora da não. E vá por mim que não tem não, porque eu tenho experiência própria.
Concordo com você. Ser Assina vereador, embaixo. você é auxiliar teu. Você primeiro suplente de vereador. É isso aí, meu velho. E o pessoal que está Já- assistindo aí, quem estiver assistindo pelo YouTube, né, já deixar aí o recado pessoal para o pessoal compartilhar aí com amigos, curtir, para ficar o registrozinho e a gente continuar aqui mandando conteúdo legal aí para todo mundo para estar acompanhando. Mas do jeito que vai ficar falando eu e tu sozinho. A gente vai ficar conversando, pô. É bom que a gente fica falando um pro outro, pô. Vou fazer uma live contigo sobre Star Wars. Olha aí, ó. Olha quem tá aqui, ó. Os meus estão ali. E o outro tá aqui. O escolhido tá aqui dormindo, Luke Skywalker. O cachorro tá dormindo. É? Oi? É, Luke Skywalker, meu cachorro. É engraçado. Luke O Skywalker. nome do cachorrinho lá de casa é Luke Cage. Luke Cage. Mas aí, pronto. É porque da minha filha. A minha filha só queria nome inglês. Eu queria botar o nome dele de Fred Krueger. Botar o nome de um cantor daquelas K-pop, aquelas bandas, sabe? De mim. Eu disse, não vai botar esse nome não, pelo amor de Deus. Eu ia botar Lampião, mas ela não deixou. Seria bom. Ou então só de raiva. Só de raiva. Na época que tava bem briga aqui na rua. De política. Eu ia botar o nome dele de Lula Livre. Aí eu ia gritar, Lula! Ixi, Quando parece livre, vem! Aí o pessoal ia dar uma raiva Aí, da porra. aí o cachorro ia apanhar sem querer na rua. Vamos nessa, se os nossos chefes não demitem. Verdade. Beleza, meu velho. Valeu. Até abraço Valeu. a todos. A gente aí de Abraço a mundo e todo compartilha. mundo. Não façam nada se não quiserem. E é isso aí. Thomas. Isso aí. Valeu. Valeu, meu velho. Até dia 9. Show e bênção. Tchau.